Olá, estamos de volta para o terceiro bloco da nossa entrevista com o professor doutor Marcelo Vieira Magalhães. Estamos conversando sobre a temática da imigração na historiografia brasileira, em destaque para o Maranhão, envolvendo portugueses, sírios e libaneses, como também o processo de integração cultural e as influências no cotidiano da cidade de São Luís. Professor Marcelo, como era o cotidiano dos imigrantes no Maranhão, especificamente em São Luís? Samuel, olha, tem que pensar o seguinte: esses imigrantes, né? Ah, e aí quando a gente está falando de São Luís, eu me refiro especificamente, aí, como você disse, aos sírios e libaneses e portugueses. Por que eu falo especificamente desses aí? Porque quantitativamente eles são os principais. Então não teve franceses, espanhóis, italianos? Sim, teve. A gente encontra franceses, italianos, espanhóis, sim, mas em pequena quantidade, são muito poucos, são muito poucos. Tem relevância? Tem. Ainda que poucos têm. Qualitativamente tem, porque eles estavam estabelecidos. Merece um estudo mais atento, sim, né? Que ainda não foi feito. Mas quantitativamente esses três grupos aí são mais relevantes, tá? E eles são muito semelhantes também, no seu comportamento migratório, vamos chamar assim, porque é uma imigração voluntária, tá? Desde a sua saída, o modus operandi, como eles saem do seu local de origem, né? A forma como eles se organizam para sair, conseguem os recursos para sair, a forma como eles chegam, né? Que é aquilo que eu estava falando há pouco, quer dizer, são correntes migratórias, que já tem um parente, geralmente um conhecido que vai recebê-los, mas eles chegam para trabalhar, tá? Então, eles chegam para trabalhar. Então, o cotidiano deles é um cotidiano de trabalho. Então, eles trabalham muito, tá? O lugar que eles vivem geralmente são cortiços, porque eles precisam economizar dinheiro, né? Dinheiro que precisa, geralmente eles mandam para os seus familiares que investiram na sua viagem, não é isso? Porque esse dinheiro foi a família que arrecadou para mandá-los, geralmente. Lembrando que nem todo imigrante é pobre. Então, tem imigrante. É verdade que a quantidade é menor. Quer dizer, tem imigrante que é médio, que é engenheiro, que já vem, monta seu próprio consultório. Tem imigrante que tem recursos, que já vem montar seu próprio negócio, mas a grande maioria precisa de recursos que a família arrecade algum recurso para mandá-lo para o Brasil, né? E alguns vão precisar pedir dinheiro emprestado. Então, esse imigrante vai precisar mandar, muitas vezes, o recurso que ele está conseguindo no Brasil com fruto do seu trabalho de volta para a sua terra natal. Ou vai economizar para conseguir montar o seu negócio, ou voltar para montar seu próprio negócio lá, ou para investir em alguma coisa lá. Porque você pegar, por exemplo, os testamentos, que é uma fonte que eu trabalhei, é comum você encontrar esse imigrante, ele fica trabalhando no Brasil, mas ele começa a comprar imóveis, terrenos, casas, na sua vila em Portugal. Então, o seu cotidiano é um cotidiano de trabalho, tá? Mas não é só de trabalho também, quer dizer, há também os seus momentos, o seu momento de lazer, né? E esses momentos de lazer, mas também são momentos de lazer de muita privação também, né? Quer dizer, de muita economia. E geralmente dentro da comunidade, né? Obviamente que dependendo da classe social que você está falando, né? Porque a gente tem que ver, quer dizer, como é que é o cotidiano desses imigrantes? Depende,
né? Quer dizer, se a gente está falando do imigrante que já ascendeu socialmente e economicamente, é um imigrante que trabalha, que é rico, que trabalha, e que nos finais de semana ele tem uma casa de campo, e dependendo do momento que a gente está falando também. Então, se a gente está falando já do final do século XX, do início do século XXI, é um imigrante que tem carro, então ele vai para a sua casa de campo, vai para a praia, né? Se a gente está falando do século XIX, da segunda metade do século XIX, ele vai pegar a sua charrete, vai para a casa de campo com seus amigos e parentes da mesma nacionalidade, e alguns amigos também brasileiros, vai soltar fogos, vai chamar uma banda para tocar na, na, na sua casa de campo ou na sua mansão dentro da cidade, né? Porque a ostentação também, né? Então, esses portugueses, por exemplo, eles constroem grandes casarões em São Luís, né? Há uma ostentação. E já esses imigrantes pobres, eles vão para as festas mais populares, né? Vão para essas festas mais populares. E se misturam muito com a população mais pobre. Então, vão estar reunidos com caboclos, né? Vão estar reunidos com negros, aí a gente, dependendo, de novo, aí do momento que a gente está falando, com uma população escrava, já alforriada, ou já uma população negra livre também. Então, isso vai depender muito do momento e da classe social que a gente está falando. Mas, de modo geral, é uma população voltada para o trabalho. Porque esses que não trabalham, é muito curioso isso. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, com os portugueses, eu não tive a oportunidade de fazer isso, porque o meu recorte foi muito grande, foram mais de 100 anos, né? Então, como eu tentei dar conta de uma série de questões, então não foi possível fazer isso. Mas no caso dos sírios libaneses, como o recorte foi menor, deu para perceber que quando você o sírio-libanês que não, vamos chamar assim, que não dava certo, né? Aquele que não funcionava, que não fluía, era mandado embora, né? Então você, por exemplo, na documentação de polícia, é comum encontrar um sírio-libanês que era preso e ele passava alguns dias preso e era solto. Quando alguém não pagava a fiança dele, ele era solto e depois ele era mandado embora de volta. Quer dizer, o cara que não conseguia trabalhar, que ele não se enquadrava na rotina de trabalho, ele era mandado de volta para sua vila. Então, eles só aceitavam aquele que cumpria uma rotina dura de trabalho. Você falou aí dessa diversificação dos grupos de imigrantes, mostrando aqueles que ascenderam socialmente e economicamente, aqueles que não conseguiram. Aí liga a pergunta seguinte: qual a importância desses imigrantes para o desenvolvimento do Maranhão? Então, essa é uma discussão interessante, né? Porque as pessoas, muitos atribuem, né, a riqueza de muitos estados à presença desses imigrantes, né? E é curioso isso, porque se você vê, por exemplo, estado como São Paulo, que recebeu uma grande quantidade de imigrantes, é muito rica, né? Obviamente que não é por isso, ou não é só por isso, né? Mas há certamente uma relação, né, da presença desses imigrantes com, com a riqueza, porque se você for ver, por exemplo, as indústrias, não só em São Paulo, mas como no restante do Brasil, muitas dessas indústrias no século XIX, elas têm capital desses estrangeiros, né? Se você for ver o comércio, não só de São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no restante do Brasil, ela tem capital desses estrangeiros. E aí, vamos lá para São Luís. Se a gente for ver lá, por exemplo, as indústrias têxteis que vão se formar em São Luís no final do século XIX,
boa parte do capital que vão formar essas indústrias têxteis, e São Luís chegou a ser o maior parque têxtil, né, do Nordeste no final do século XIX, boa parte desse capital ele é estrangeiro, quer dizer, ou ele é português ou ele é sírio-libanês, tá? Se você for ver o comércio, o comércio do final do século XIX, início do século XX, boa parte dele ou é sírio-libanês ou ele é português também. Então, você não pode, sim, descartar a importância desses estrangeiros dentro da economia. Então, se você vê, por exemplo, as companhias que estão se formando ali no desenvolvimento econômico do Maranhão, no final do século XIX, início do século XX, a tentativa, por exemplo, de modernização do Maranhão, né? Especialmente São Luís, de companhias de embarcações a vapor, de iluminação a gás e depois de iluminação elétrica, de companhia de água. Né? São várias tentativas que vão sendo feitas ali. Funda-se uma, não dá certo, de capital societário, né? Companhias de ações. Nessas várias tentativas, você vai encontrando ali por exemplo, nos testamentos, você encontra ali as ações, várias ações de portugueses, muitas ações desses portugueses, dessas companhias. Então, e muitas dessas empresas, capital majoritário desses estrangeiros, desses portugueses. Então, é fundamental, quer dizer, o capital desses estrangeiros no desenvolvimento econômico, sim, desses estados. Estamos caminhando para encerrar o terceiro e último bloco da nossa entrevista com o professor Marcelo Vieira Magalhães. Marcelo, portugueses, sírios e libaneses. Qual a situação desses grupos no Maranhão hoje? Samuel, hoje o que você tem lá são descendentes. Você hoje tem descendentes. Os portugueses você não consegue identificar. Por exemplo, eu trabalhei lá muito tempo como professor de escola. Então, os portugueses você não consegue identificar por conta dos nomes dos sobrenomes que são iguais aos nossos, né? Mas dos sírios libaneses você identifica porque os sobrenomes são diferentes. Então, você não tem mais uma imigração, nem portuguesa, nem sírio-libanesa. O que você tem são bisnetos, tataranetos dessas duas nacionalidades. Você não tem mais um fluxo nem de um e nem de outro, né? Você não tem uma arquitetura síria-libanesa, né? Porque eles não deixaram, não ficaram essas marcas, mas os portugueses deixaram essa marca que é do século XIX, mas ficou a culinária, por exemplo. Tanto a culinária portuguesa como a culinária sírio-libanesa ainda são muito presentes no Maranhão, né? Porque esses descendentes ainda estão lá, mas a presença do imigrante, infelizmente não. Mas, felizmente, a marca cultural, a culinária, continua presente, sim, na cultura maranhense, na cultura ludovicense, principalmente. Estamos encerrando a nossa entrevista e eu abro aqui para que o professor Marcelo faça suas considerações finais. Pô, só agradecer aí o convite, como eu disse, é muito bom falar sobre o tema, porque mesmo quando a gente trata, né, desses movimentos migratórios aí no século XIX, é falar sobre os movimentos migratórios no presente, né, do que a gente está vendo, hoje, né? E essas reflexões do passado são importantes para a gente refletir sobre o presente também, né? E falar sobre esses movimentos de migração, mesmo no século XIX,
no Nordeste, eu acho que é importante, porque eu acho que isso desperta para a gente trazer novos estudos, né? Como a gente falou lá no início, quer dizer, o que me moveu a falar sobre migração sírio-libanesa e depois sobre português era exatamente a ausência desses estudos, né? Porque ainda são muito poucos. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais desperta para as pessoas falarem também mais sobre isso, né? Aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que ainda também falta um pouco mais, né, a gente estudar sobre essa temática. É claro que a quantidade é bem menor, né, se você for ver, muito, muito pequena, mas isso não impede que se estude. Quer dizer, a questão não é o quantitativo, mas é o qualitativo. Né? Quer dizer, esse pouco não quer dizer que não seja importante estudar, porque há uma possibilidade de estudo, sim, mesmo que seja pouco, porque esse pouco pode sim pode ter trazido sim transformações. Então é sempre bom a gente fazer uma visita na temática e ver o que a gente pode trazer de novo para a história. Ok, eu agradeço mais uma vez ao professor Marcelo por ter feito abrir a sua agenda para conceder essa entrevista à equipe do canal e do programa História Atual. Mais uma vez eu agradeço, um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa.